Olá, alunos do Portal Clique Ideia, tudo bem com vocês? Nesta videoaula aprenderemos sobre catetos, hipotenusas, teorema de Pitágoras e também sobre uma plantação de mandiocas. Vamos lá? Imagine que além de um pesquisador, você seja o dono de uma plantação de mandiocas. Em suas pesquisas, você descobriu uma mandioca mutante e quer fazer um canteiro especial para ela. Após pensar muito, você optou por um canteiro com o formato de um triângulo retângulo, pois essa demarcação o ajudará a diferenciar as mandiocas normais das mutantes. Como um bom pesquisador, você quer fazer essas demarcações sem a ajuda de um esquadro gigante, e o Pitágoras poderá lhe ajudar. Pitágoras foi um matemático e também um importante filósofo. Ele nasceu na ilha de Samos, porém foi na Grécia que desenvolveu seu interesse pela geometria e descobriu o que hoje chamamos de Teorema de Pitágoras. Embora o teorema tenha sido provado e criado 200 anos antes de Cristo, ele perdura até hoje. Impressionante, não é? Mas afinal, o que é o Teorema de Pitágoras? Muito bem, o Teorema de Pitágoras nos informa uma relação entre os lados de um triângulo retângulo. Dois dos lados desse triângulo são chamados de catetos e um de hipotenusa. Observe que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O teorema diz que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado das medidas de cada cateto. Cateto chamaremos de A, cateto chamaremos de B, hipotenusa chamaremos de C. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Como Pitágoras chegou a essa conclusão? A história teve início com os egípcios. Eles utilizavam uma corda com nós igualmente espaçados, de modo a determinar um ângulo reto com a sobreposição do primeiro e do 13º nó, deixando um dos lados com 3 espaços entre os nós, outro com 4 espaços e o último com 5 espaços. Depois de muitos estudos, Pitágoras chegou a uma demonstração. Para isso, ele usou 3 quadrados, cada um com o lado medindo o mesmo valor de um dos lados do triângulo retângulo. Feito esse desenho, ele dividiu o quadrado médio em 4 partes e os enumerou. O quadrado pequeno, ele enumerou pelo número 5. Ele então recortou essas 5 figuras e tentou, com elas, desenhar o quadrado maior. A relação que se encontra entre as áreas é: sabe-se que a área de um quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. O lado do quadrado médio vale B, pois é a medida de um dos catetos do triângulo retângulo. O lado do quadrado menor vale A, pois é a medida do outro cateto do triângulo retângulo. E por fim, o quadrado maior tem a mesma medida da hipotenusa. Dessa forma, provou-se o Teorema de Pitágoras. Diante de tudo que aprendemos, você consegue pensar em uma maneira de fazer um canteiro na plantação de mandiocas? Com a ajuda da corda egípcia seria possível, pois, sem eles saberem, com elas era possível formar triângulos retângulos. Temos que os lados medem 3, 4 e 5. Com esses números, temos a relação 3 vezes 3, que resulta em 9, 4 vezes 4, que é igual a 16. Se somarmos 9 com 16, teremos o valor de 25, que equivale a 5 elevado ao quadrado. Essa relação recebe o nome de triplo pitagórico. Pronto! Basta construir uma corda com um triplo pitagórico que fica fácil construir um canteiro. O Teorema de Pitágoras pode ter inúmeras aplicações. Explore nosso portal para aprender mais sobre triângulos. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.